Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Eu gostaria de falar para você, primeiramente eu quero falar a respeito do voto. Estamos aí prestes às eleições do segundo turno no Brasil. Eu quero falar três coisas a respeito do voto. Primeiro, o voto ele é democrático. Ou seja, ele iguala as pessoas. O seu voto, por mais simples que você seja, ele vale a mesma coisa que o voto daquela pessoa mais importante. Você que é empregado, o seu voto vale o mesmo que o voto do seu patrão. Você que é pobre, o seu voto vale o mesmo do rico. Né? O voto é igual, cada um vai e vota e o voto tem o mesmo peso. Segundo, o voto ele é secreto. Você não tem a obrigação de revelar o seu voto para ninguém. Você vota e se você quiser revelar o seu voto, você revela. Se você não quiser, você não é obrigado a revelar em quem você votou. E terceiro, o voto é livre. Você vota em quem você quiser. Em quem você quiser. O voto deve ser livre, né? Então a pessoa ela tem que ter liberdade para votar em quem ela quiser. Então, dito isto, eu quero dizer que se você votar no Haddad, eu não vou ficar chateado com você, porque você votou no Haddad. Tampouco vou ficar chateado com você se você votar, por exemplo, no Bolsonaro. O seu voto é livre, tá bom? Então fica aqui esse esclarecimento. Agora, em relação ao que está acontecendo, eu sei que as pessoas elas querem uma mudança. Por exemplo, durante 13, 14 anos, o PT, ele governou o país e as pessoas querem uma mudança, porque ficou provado que o PT, né, vários políticos do PT envolvidos em corrupção. Mas você tem que lembrar que, da mesma forma que o povo hoje quer mudança, o povo também queria mudança na época que elegeram, na época que o Lula foi eleito. Em 2002, o Lula foi eleito com 53% dos votos. Depois, em 2006, ele foi reeleito com 60% dos votos. E também, quando ele deixou o governo em 2010, o Lula tinha 87% da aprovação do povo. O governo do Lula era aprovado por 87% dos eleitores ou da população. Tanto é que ele elegeu a Dilma, que ninguém conhecia. Bom, mas hoje todos sabem quantos políticos e quantas pessoas da cúpula do PT envolvidas em corrupção. Mas por que o PT chegou aonde chegou e tanta corrupção? O PT fez isso sozinho? Não. Tanto é verdade que a Lava Jato ela tem apanhado pessoas de outros partidos também, não é verdade? Ela tem apanhado pessoas também de outros partidos. Na verdade, o que acontecia era que o PT não tinha uma oposição forte e todos os partidos, ou quase todos os partidos, estavam ali no Congresso em busca também de mamar na teta do governo, em busca de uma boquinha, né? Numa estatal, no ministério. Então, os outros partidos também se beneficiavam da corrupção. Tanto é que a Lava Jato está provando isso. Bom,
Dito isso, o povo quer uma renovação. E entre o PT e o Bolsonaro, eu escolho o Bolsonaro. Já deixei isso claro até em outros vídeos. Agora, isso não quer dizer que eu aprove tudo aquilo que o Bolsonaro fala, tudo aquilo que o Bolsonaro ele promete. Não, de forma alguma. Eu aprendi que político ele não é para ser idolatrado. Político é para ser avaliado. E a população não pode aprender apenas a votar. A população tem que aprender que o político ele é um funcionário público, ele não é para ser idolatrado, ele é sim para ser avaliado. Ele é para ser avaliado. Você acha que daqui a um tempo as pessoas também não estarão insatisfeitas com o Bolsonaro daqui a alguns anos e também pedindo uma mudança, né? O que nós temos falado, e o que nós temos dito é o seguinte, é que nós estamos preocupados com a aproximação de líderes religiosos que já tiveram bem próximos, por exemplo, do Lula, do Temer, e agora estão se aproximando do Bolsonaro. Aí você vai dizer assim, mas o Bolsonaro não é como o Lula, o Bolsonaro não é como o Temer, o Bolsonaro é diferente. Bom, esperamos que realmente seja diferente. E eu havia cobrado exatamente isso, que ele se posicionasse, que dissesse, olha, esses apoios que eu estou recebendo, eu não pedi, mas eu recebo, né? Política é assim mesmo, entendemos isso. Mas se alguém pensa, se algum líder religioso pensa que ele me apoiando, eu vou livrá-lo de alguma falcatrua, eu vou dar ministério para o partido dele, eu vou dar concessão de rádio e de TV, está muito enganado. Há quem diga assim, não, mas o Bolsonaro não tem obrigação de fazer isso. Na minha opinião, ele tem obrigação de fazer sim, porque ele está se candidatando a um cargo público, E se o Haddad, ele chama o Macedo, o bispo Macedo, de charlatão, é porque ele sabe de alguma coisa. Aliás, o Lula deve saber de alguma coisa. A Dilma sabe de alguma coisa. Como que foram feitas as concessões, a renovação da concessão da Record? Como foi feita a autorização para a compra do Banco Renner? Como que foi feita a construção do Templo de Salomão e outras coisas. Agora, será que o Lula vai falar do Macedo? Será que a Dilma vai falar? Será que o Haddad vai ficar só nisso também, chamando ele de charlatão? Porque eles sabem, eles foram parceiros durante vários anos. Então, o que nós estamos colocando aqui é exatamente isso. Nós não, principalmente eu fiquei mais de 30 anos dentro de uma instituição em que a gente olhava para o líder e não podia ver defeitos no líder. Aliás, até hoje eles dizem que quem olha com maus olhos, né, ou está endemoniado, ou está perturbado. Então, eu vivi tantos anos da minha vida assim e não vou viver mais assim. Se eu tiver que criticar determinada posição de um líder religioso, eu vou criticar. Se eu tiver que criticar uma determinada posição de um político, eu vou criticar. Eu não vou ficar com os olhos fechados, né, e batendo palmas para tudo aquilo que um líder religioso ou um político ele faz. Se eu fosse, por exemplo, um deputado federal, se eu estivesse lá no Congresso,
Você acha que se o PT estivesse no poder e colocasse um projeto que fosse bom para a população, bom para o povo, eu iria votar contra só porque é o PT? Ou se fosse o Bolsonaro, eu iria votar a favor um projeto que fosse contra o povo só porque é o Bolsonaro? Não. Eu não iria votar de acordo com a liderança partidária ou a liderança religiosa, não. Eu iria analisar se aquele projeto é bom ou ruim para o povo. É o que eu acredito que esse novo Congresso agora vai fazer. Até porque já disse várias vezes, o presidente da República no Brasil, ele pouco pode fazer. O Congresso sim, porque muitas coisas que o presidente da República ele quer fazer tem que passar pelo Congresso. E por isso que o PT fez o que fez, porque muitos deputados foram comprados pelo PT. Foram comprados pelo PT. Por isso teve o mensalão, por isso teve o petrolão. Porque para aprovar os seus projetos, aquilo que eles queriam fazer, eles passavam no Congresso e os deputados aprovavam. Eu creio que esse novo Congresso agora é diferente, porque me parece que 50% ou quase 50% dos deputados do Congresso foi renovado. Espero que esses novos deputados eles tenham uma participação com mais consciência, né, democrática do que estarem ali apenas para defender um partido ou para defender um político, mas que verdadeiramente estejam lá para defender o povo. Então, esse é um esclarecimento. E isso que eu gostaria que a nação brasileira entendesse. Se você diz assim, mas você está vivendo hoje na Europa. Realmente, vivo na Europa e vou dizer para você, é muito mais barato viver na Europa do que viver no Brasil. E vivo do meu suor, né? Graças a Deus, trabalho de 10 a 12 horas por dia. Eu vou gravar esse vídeo agora, vou sair para trabalhar. Trabalho de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. E não apenas moro na Europa, mas já morei também no Peru, já morei em Guatemala e morei na Venezuela. Eu sei exatamente o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é uma grande dicotomia. Ou seja, uma divisão de dois lados, aonde qualquer crítica que você faça a um lado, você já é contra. Ou se você faz uma crítica ao outro lado, você é contra. Porque as pessoas não estão tendo os políticos como funcionários públicos. Elas estão idolatrando políticos, elas não estão avaliando os políticos. E isso que é muito perigoso, porque isso é que gera violência. Isso que gera violência. Tanto é verdade que você vê essa violência na Venezuela e você já está vendo essa violência no Brasil, ao ponto dos próprios candidatos. Os próprios candidatos estão tendo que vir a público para poder amenizar os ânimos, para poder acalmar os ânimos. Quero dizer para você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que analisa as coisas. Não entre nessa dicotomia, não entre nessa divisão, não entre nessa divisão. Se você vota de um lado, tudo bem, vote com a sua consciência, o seu voto é livre. Se você vota de outro lado, também vote com a sua consciência, o seu voto é livre, mas tome cuidado. Não idolatre, não idolatre, seja quem for. Político não é para ser idolatrado, político é para ser avaliado.
E isso, desse apoio que o Bolsonaro, por exemplo, está recebendo, e principalmente agora no final, depois que os líderes religiosos viram que ele estava com popularidade, com grandes possibilidades de ganhar, então os políticos, aliás, os líderes religiosos, políticos também, se aproximaram dele. Se aproximaram dele porque querem uma boquinha no governo. E o Bolsonaro tem que ficar atento a isso. O Bolsonaro tem que ficar atento a isso, porque esses líderes religiosos já tiveram, inclusive com Cunha, já tiveram com Cunha, que hoje está preso, já tiveram com Lula, né? Já tiveram com Aécio. E se você quer um fundamento bíblico para isso, você vai perceber que os líderes religiosos que estavam junto com o Estado na época de Jesus foram aqueles que pediram a crucificação de Jesus, que eram os sacerdotes, que eram os escribas, os fariseus. Igreja que se misturou com o Estado nunca foi a Igreja de Cristo. Nunca foi a Igreja de Cristo. Aliás, o papel dos profetas no passado era, sim, denunciar os desmandos dos reis, ou seja, criticar os reis quando os reis eram ímpios, quando os reis eram corruptos. Esse, sim, era o papel dos profetas, né? O próprio João Batista foi morto por causa disso. Então eu desejo a todos vocês um excelente sábado, um excelente final de semana e digo, não brigue com a sua família nem por causa de política e nem por causa de religião, porque isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom para o país. Eu vivi na Venezuela e sei exatamente o que eu estou falando para você. Fiquem todos na paz, um forte abraço e vamos em frente.